Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis. O tema da nossa aula de hoje será a escravidão no Brasil. Tá? O objetivo dessas aulas será a análise da situação dos negros no Brasil de hoje. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa fazer essa análise da situação dos negros no Brasil de hoje, nós precisamos entender qual foi o contexto histórico que levou a essa situação de hoje. Então, para isso, primeiramente, nós vamos estudar a questão da escravidão no Brasil, a escravidão africana no Brasil, ok? E numa próxima aula, num vídeo que eu ainda vou gravar futuramente, a gente vai analisar a questão da abolição da escravatura e o que aconteceu depois, logo após a abolição. Tá? Então, pegue aí o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações para que você possa aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para você. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é a questão da escravidão. A escravidão foi algo que existiu, e ainda existe em praticamente todas as culturas. Em todas as culturas houveram escravidão. Isso desde lá da antiguidade existiu escravidão nas primeiras comunidades da Mesopotâmia, existiu escravidão no Egito, no Antigo Egito, existiu escravidão na Antiga Grécia, existiu escravidão na Roma Antiga, ok? Então, praticamente todas as culturas existiu escravidão, inclusive na África. Na África também a escravidão foi uma realidade. Quando uma tribo fazia guerra ali com outra tribo, então a tribo que perdia virava escrava daquela que era vencedora. Tá? Então, infelizmente, a escravidão é uma coisa que aconteceu, acontece até hoje. Né? Até hoje, você faz uma pesquisa aí no Google, você vê pessoas sendo escravizadas. Né? E, infelizmente, é uma característica aí da civilização humana. Okay? No Brasil, a primeira mão de obra escrava que existiu foi a indígena. Logo que chegaram lá os primeiros portugueses, os primeiros europeus, então houve lá a questão da escravidão indígena. Com o passar do tempo, essa escravidão indígena começou a ter alguns inconvenientes. Que tipo de inconveniente? Primeiramente, a fuga. Havia muita fuga de escravos indígenas. E como esses indígenas eles conheciam muito bem a região, então quando eles fugiam, eles se embrenhavam ali no meio do mato e ninguém mais conseguia pegá-los. Então isso começou a ser um certo inconveniente lá para os donos de escravos portugueses da época. Okay? Um outro inconveniente foi quando começaram a trabalhar com mineração de ouro aqui no Brasil. Quando se descobriu ouro em solo brasileiro, eles precisavam de uma mão de obra que soubesse trabalhar com mineração. E os indígenas não sabiam. Eles não conheciam o ouro, não sabiam para que se usava aquilo, não precisavam daquilo. Tá? Então, eles não sabiam como trabalhar com mineração. Isso foi um outro inconveniente. Tá? E um outro problema ali para a utilização da escravidão indígena foi que a Igreja Católica, que era muito poderosa naquela época, ela era contra a escravidão indígena. Ela não gostava que não queria que se escravizasse o indígena. Então ela trabalhava contra isso. Isso começou a ser um grande problema para os donos de escravos. Então, por causa disso, gradativamente, essa mão de obra indígena acabou sendo substituída pela mão de obra africana, pela escravidão africana, porque a escravidão africana ela tinha várias vantagens. Primeiro é que eles
os africanos sabiam muito bem trabalhar com ouro, sabiam trabalhar nas minas, né, porque era um tipo de trabalho que eles já estavam acostumados desde a África. Né. O solo, algumas regiões ali da África é rico em ouro, né, e eles também faziam muito trabalho em ouro. Então, eles tinham muita experiência com esse tipo de material. A outra vantagem da escravidão africana é que eles não conheciam a região para onde eles estavam sendo aprisionados, né? Quando eles fugiam, era muito mais fácil recapturá-los, certo? E além disso, havia também um interesse econômico que beneficiava a Europa e também beneficiava a África. Tá? Muita gente enriqueceu, muita gente fez dinheiro com a escravidão africana. Então, era uma vantagem econômica. Tá? Então, por causa disso, gradativamente, a mão de obra indígena foi deixando de acontecer, né? E deu lugar à escravidão africana, certo? Agora, como que esses escravos eles eram capturados lá na África? Como que acontecia essa dinâmica aí, né? Primeiramente, o europeu, né, ele ia até a costa da África e lá ele fazia um acordo com um líder africano. Que tipo de acordo era esse? Né? Ele fornecia armas, fornecia munição para esse líder africano. Então, com essas armas e com essas munições, esse líder africano ele ia fazer guerra com outras tribos, vencia essas tribos, né, e as pessoas que ele capturava ele vendia para os portugueses. Né? E aí os portugueses eles colocavam esses escravizados, essas pessoas escravizadas, num navio negreiro para poder levar lá para o Brasil, para o lugar onde tivesse precisando, né? Então, esses navios negreiros, eles também eram conhecidos como tumbeiro que vem de tumba, né? Porque para muitas dessas pessoas, esse navio virava realmente uma tumba, né? Era uma viagem dificílima, né? Muita gente acabava morrendo, né? Porque as condições de vida dentro dos navios negreiros eram terríveis. Né? Se imagina lá várias pessoas amontoadas, presas, né? Acorrentadas no chão, né? Elas não podiam se mover, não podiam sair dali, ok? Não havia banheiro, né? Elas tinham que fazer as necessidades ali mesmo, onde elas estavam, né? Era um lugar que não tinha muita ventilação, então você imagina o cheiro que ficava ali. Né? Então aquilo atraía ratos, atraía insetos, muitos acabavam morrendo. Para você ter uma ideia, de 20 a 40% dessas pessoas que eram escravizadas, né, que eram presas ali, elas acabavam morrendo durante a viagem. Aí morria, pegava o cadáver e jogava no mar. Ok? Então, para você ver como que era brutal já a viagem, né, da África para o Brasil. Né? E quando essas pessoas, quando esses sobreviventes conseguiam atravessar, chegavam vivas, né, até o Brasil, elas chegavam tão debilitadas que elas não podiam ser vendidas imediatamente, né? Afinal de contas, ninguém ia comprar um escravo com aparência de doente, né? Então elas tinham que passar algum tempo ali se recuperando, elas iam para um lugar especial, ficavam lá um tempo recebendo uma alimentação especial para se recuperar da viagem, se fortalecer, e só então é que elas eram vendidas como escravos. Tá? Se você tiver uma curiosidade de saber mais sobre esse assunto, pesquise sobre essa pessoa aqui, ó, Maomá Baquaquá. Maomá Baquaquá. Né? Ele foi um escravo, né? Ele foi capturado lá na África, foi trazido num navio negreiro para trabalhar no Pernambuco, trabalhou para um padeiro em Pernambuco, inclusive esse padeiro judiava muito dele, batia muito nele. Né? Depois ele foi vendido para trabalhar no Rio de Janeiro,
Lá no Rio de Janeiro, ele trabalhava com embarcação, né, comercial, e numa dessas viagens que ele fez, ele conseguiu fugir. Ele fugiu para Nova York. Lá em Nova York, ele foi preso novamente, conseguiu fugir da prisão, foi para o Haiti. Lá no Haiti, ele se converteu, ele conheceu um pastor da Igreja Batista, ele se converteu à Igreja Batista, virou missionário, aí ele volta para Nova York, estuda, faz um curso lá, né, se forma, né, e aí ele se torna um missionário batista, começa a viajar para todo lugar, né, e é muito interessante a história dele. Ele escreveu uma biografia contando a história dele, né, que é esse livro aqui. Essa aqui é a capa do livro, né, que ele escreveu, né, uma história interessante da biografia do Maomá Baquaquá, né? Então, esse livro aqui você encontra ele em PDF lá no Google, você faz uma pesquisa lá, biografia de Maomá Baquaquá, PDF, você encontra, dá para você baixar e ler. É muito interessante, você vai aprender mais sobre esse assunto, ok? Então, como que era a vida desse escravo depois que ele era vendido? Era uma vida tremendamente brutal, era uma vida difícil, ok? Eram 16 horas de trabalho direto, né? A alimentação era insuficiente, tá? Normalmente era só uma cuia de feijão por dia, tá? Para trabalhar pesado, em serviço pesado, né? E os castigos eram constantes. A toda hora esse escravo era castigado por qualquer motivo. Tá? Não cumpriu com a meta do dia, do serviço. Castigo, apanhava. Né? Olhou feio para o senhor de escravo, ou para o feitor, que era a pessoa que cuidava lá, né? Apanhava. O senhor de escravo olhou para ele e achou que ele tem cara de quem tem que apanhar. Apanhava. Né? Então, era complicado a vida deles, né? Era de muito trabalho e muita violência. Né? E as formas de se castigar eram várias. Né? Havia, por exemplo, a máscara de Flandres, que era essa máscara aqui que colocava, tapava a boca do escravo, ele não podia falar, ele não podia se alimentar, ele ficava dias com aquilo ali. Né? Ou se não, amarrava ele num tronco, né, e batia com a chibata. Ou se não, amarrava ele dessa forma aqui e dava com o bordão, com as bordoadas, né? Dentre outras atrocidades que gostavam de fazer com os escravos. Tá? Era uma vida dura, era uma vida sofrida. Muito dessas pessoas acabavam tendo um envelhecimento precoce. Um escravo lá de 30 anos que já aparentava ser um idoso, já era considerado idoso, né? Porque a vida era muito dura para eles, ok? E como formas de resistência, havia o suicídio, tá? Muitos desses escravizados, eles entravam em depressão profunda, tá? Porque você imagina, você foi tirado da região onde você morava, aí você vai para um lugar aonde você não conhece ninguém, não conhece nada, né? Sem contar a viagem, que já era difícil, né? No navio negreiro, né? Aí você ia ter uma vida de trabalho, né? Separavam você da sua família, né? Porque sua mãe ia ser vendida para uma região, seu pai ia ser vendido para uma outra região, não, seu filho, nunca mais você ia ver, não ia ter nem notícias dele mais. Tá? Então, por causa disso, né, batia aquela depressão profunda e ele recorria ao suicídio. Isso aconteceu bastante no Brasil. Né? Havia também muitas rebeliões de escravos, juntava aquele monte de escravo, fazia rebeliões, né, como forma de resistência àquela escravidão. E quando ele conseguia fugir, ele fugia para os quilombos. Né? O que é o quilombo? É uma cidade, né, de ex-escravos, escravos que conseguiam fugir. Essas cidades ficavam escondidas no meio da mata, né, e quando esses escravos conseguiam fugir,
normalmente ele fugia para os quilombos que ficavam lá escondidos. Tá? Houveram muitos quilombos espalhados pelo Brasil. Tá? O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, né, que ficava ali na Serra da Bahia, na Serra da Barriga, né? Hoje seria a região lá do Alagoas, né? Cujo líder era o Zumbi, né? O Zumbi dos Palmares. Era o líder do Quilombo dos Palmares, nessa cidade escondida ali dos escravos. Ok? Uma curiosidade é que o próprio Zumbi dos Palmares, ele tinha escravos dentro do Quilombo. Tá? Isso é uma coisa muito curiosa, né? Para você ver como que a escravidão ela estava incutida na cultura africana, certo? Ah, isso quer dizer que Zumbi era ruim? Não. Ele não era uma pessoa má. Ele era uma pessoa da época dele, né? O ser humano é ele é produto da sua época. Tá? Então, o Zumbi nada, né, não fez nada do que não fosse costume na época dele, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre esse assunto. Próxima aula, nós voltaremos com a questão lá da abolição da escravatura. Ok? Então, até a próxima.